Olá, amados. Hoje, 7 de janeiro, quarta-feira de 2026. Nós estamos aí seguindo com o nosso projeto de evangelização através das redes sociais, divulgando assim, compartilhando o evangelho de cada dia. A minha parte é compartilhar, fazer a meditação, e a sua é dar o seu like, compartilhar da melhor forma possível, se inscrever no canal para que esse trabalho possa ser multiplicado. O evangelho de hoje, dia 7 de janeiro, quarta-feira, meu pontinho de estresse aqui, é de Marcos 6, versículo 45 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Jesus subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, o Mar da Galileia não é um mar, é uma grande lagoa, né? Quem foi lá sabe um pouquinho da geografia, que fica num vale, mas é uma grande lagoa. Mas apesar de ser uma lagoa muito extensa, ela tem ondas. E tradicionalmente essas ondas acontecem com mais violência no meio da lagoa, no finalzinho da tarde. Eu já já também fiz essa experiência de celebrar missa num barquinho lá no Mar da Galileia, e de fato é um lugar difícil de navegar em determinados horários. E então, de cara a gente percebe que eles estavam já adiantados na viagem, estavam no meio do mar, e eles estavam passando por essa tormenta e cansados, porque eles tinham que sair daquela situação. E hoje, no episódio de hoje, nós vemos Jesus andando sobre o mar. Muitas coisas nos diz esse evangelho, né? O primeiro era o medo que eles estavam de afundarem literalmente, porque imagina, você está praticamente em alto mar, que era o que eles conheciam de mar. Em alto mar, com várias ondas, jogando água dentro do barco, eles ali lutando, sozinhos. E segundo é Jesus caminhando, né, sobre as ondas e acalmando o mar. Vamos fazer uma leitura espiritual sobre essa perícope. Às vezes na nossa caminhada, mesmo tendo experimentado a mão de Deus, os milagres, a presença de Deus de maneira efetiva, eles tinham acabado de sair da multiplicação dos pães, que foi ontem, como já vimos aqui, mas eles ainda estavam, como diz o Evangelho, com o coração endurecido. Mesmo tendo experimentado a mão de Deus por diversos momentos de maneira efetiva, às vezes nos falta coragem para prosseguir. E não é à toa que Jesus os exorta dizendo: coragem, segue, vamos embora. Porque o nosso Deus é aquele que acalma as tempestades. Tempestade aqui compreendida em dificuldade, em problemas, em desafios diários que nós somos experimentados a ter. Não é incomum ver pessoas, cristãos, que falam do amor de Deus, experimentam o amor de Deus, mas também tem o seu momento de fraqueza, o seu momento em que afunda, o seu momento de desânimo. E o Senhor, Ele, como sempre, Ele nos resgata dessas situações, fazendo-nos reviver essas memórias e revivendo essas memórias a crescermos e a perseverarmos. Então esse episódio no Mar da Galileia, onde Jesus caminha sobre as águas, onde os discípulos estão cansados, onde os discípulos estão apavorados com o que está acontecendo, nos diz muito, porque fala sobre a configuração da nossa vida cristã.
o Senhor se ausenta um pouquinho, ou parece se ausentar, porque Deus nunca se ausenta, né? A gente já começa a se desesperar e parece que tudo vai afundar, e o Senhor, né, de maneira tranquila, caminhando sobre os nossos problemas, vem ao nosso encontro e nos diz: coragem. Então, coragem, amados. Fiquem com Deus. Até amanhã. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Compartilhe o nosso canal, deixe seu joinha, se inscreva. E assim, com certeza, todos nós estaremos fazendo a nossa parte nesse projeto de evangelização.